palavra de Deus, ela nos transforma. Então, não condiz, não combina com o cristão, com o servo do Senhor, que não tem uma vida transformada. E aquela igreja, irmãos, ela estava passando por alguns momentos, por algumas tribulações entre irmãos, por algumas dificuldades, eles estavam enfrentando. E Paulo, assim usado por Deus, Paulo escreve esta carta para vir trazer essa orientação para os irmãos. Paulo, ele vem dizer nesse capítulo 4, ele vem frisar para que os irmãos venham abandonar a sua velha natureza e viver em santidade. Unidade e maturidade espiritual. No verso 27, encontramos uma advertência curta e muito forte: nem dê lugar ao diabo. O interessante é que no verso 26, ele diz assim: irai-vos, mas não pecai-vos, mas não pequeis. E assim, eu gosto muito às vezes de falar sobre isso. Não se espante se um dia você vê eu irado. E eu também não vou me espantar se eu ver você irado. Irado porque às vezes por uma injustiça na nossa vida. É normal a gente se irar, a gente se indignar com aquela situação. Mas ele diz assim: olha, irai-vos, mas não pequeis. Jesus, ele nos dá um exemplo sobre isso. Quando Jesus, ele chega no templo, e ali no pátio daquele templo, onde estavam fazendo de comércio, Jesus, ele se ira. Jesus, ele começa ali a quebrar tudo. Jesus, ele fica irado com aquela situação. Mas a gente também não vê Jesus pecando. Porque o pecado, irmãos, é algo que, quando nós abrimos brecha, Satanás, ele começa a habitar em nossa vida. O pecado é a ação, quando nós damos lugar ao diabo. E ele vem dizer: olha, vocês podem se irar. Ele não vem aconselhar que se irem, mas ele diz: se isso acontecer, não pequeis, nem dê lugar ao diabo. Agora é um ponto principal que nós temos que levar a meditar sobre isto. É porque dar lugar ao diabo, irmãos, muitas vezes a gente quer enumerar, quer titularizar algo que significa dar lugar ao diabo. Talvez se eu perguntar para alguém o que é que significa dar lugar ao diabo, a pessoa vai dizer: é deixar a igreja. O que é melhor assim? O que é que significa um crente dar lugar ao diabo? É deixar a igreja, é ir para a prostituição, é ir para as drogas, é ir para o mundão. Isso é dar lugar ao diabo. Porque nós entendemos que é assim, e também é. Mas existem tantas pequenas coisas que nós, muitas vezes sem perceber, ou às vezes percebendo, agimos, percebendo, sabendo do que estamos fazendo. Estamos dando lugar ao diabo. Existem muitas coisas, irmãos, que muitas vezes palavras que saem da nossa boca, sobre a nossa consciência, que nós estamos dando lugar ao diabo. E Paulo, ele vem advertir sobre isso. É tanto que, se você continuar lendo, após o verso 27, Paulo fala que os irmãos, um vem amar o outro, vem a respeitar, vem a ser submisso um ao outro, vem viver em comunhão. Paulo estava tratando sobre isso, que é um assunto tão sério, irmãos. E isso tem dividido muitas vezes igrejas. Isso tem destruído muitas vezes igrejas, irmãos. Igrejas antes que viviam, irmãos, que viviam em comunhão, que viviam servindo e adorando ao Senhor. Igrejas que tinham foco em Deus. Por causa de uma simples palavra, ou de um simples comportamento, tem dado lugar ao diabo. Mas nesta noite, Jesus, Deus, ele nos trouxe aqui, irmãos, porque ele quer tratar conosco, ele quer falar conosco. Ele está falando conosco, dizendo assim:
assim, olha, vigiai, não dê lugar ao diabo, vocês são meus servos, foi por vocês que eu dei a vida do meu filho, que ele derramou o seu sangue precioso por vocês. Não dê lugar ao diabo.